Neste vídeo, utilizaremos a lei de Gauss para determinar o campo elétrico de um plano infinito uniformemente carregado. Eu vou seguir o roteiro que enunciei no final do vídeo em que explico a lei de Gauss. Esse roteiro está escrito nos comentários desse vídeo. Eu recomendo que você, antes de prosseguir, leia o roteiro, entenda cada passo dele e tente já estruturar o que você faria para o problema em cada etapa. O primeiro passo será a representação gráfica do problema. Nós já lidamos com este problema quando tratamos do cálculo do campo elétrico por integração direta, seguindo a própria definição que vem da lei de Coulomb. Como representação gráfica, nós temos um plano infinito que se estende ao longo de duas dimensões. Esse plano está homogeneamente carregado com uma densidade superficial de carga que eu chamarei de ρS. A representação, então, é simples. Como segundo passo, vamos analisar a simetria do problema. Como o plano é infinito, nós temos aqui uma situação em que nós não podemos ter componentes do plano ao longo de direções paralelas a ele. Afinal de contas, nós não conseguimos estabelecer uma noção de distância nessas duas dimensões ocupadas pelo plano. Logo, nós podemos esperar que a única componente não nula do campo elétrico seja aquela perpendicular ao plano. Vou representar desta forma. A mesma coisa para o outro lado do plano. Se ele está carregado positivamente, as linhas de campo se originam no plano, então apontam para sentidos opostos. Se ele estiver carregado negativamente, as linhas de campo terão seu fim no plano e mesmo assim apontarão para sentidos opostos, e eu vou chamar esta direção de Z e estabelecer o seu sentido positivo desta forma. Assim, de ambos os lados, nós teremos que o nosso campo elétrico será uma certa intensidade e na direção Z queremos determinar esta intensidade. Vamos partir agora para a escolha da gaussiana. Nós podemos aqui escolher qualquer gaussiana com duas superfícies planas e paralelas ao plano, para obtermos uma simplificação no cálculo do fluxo. Afinal de contas, o campo será paralelo à normal externa destas regiões. Qualquer superfície com normal externa tangente ao plano fornecerá um fluxo nulo, porque nesse caso o produto escalar entre o campo e a normal se anula. Poderíamos então, por exemplo, considerar um cubo com duas faces paralelas ao plano. Algo deste tipo, nós teríamos um cubo que atravessaria este plano, ou, vendo a situação de perfil, nós teríamos algo deste tipo, em que esta é a nossa direção Z. Eu estou representando então esta direção como sendo a direção Y, e entrando no plano da folha, nós teríamos a direção X. Os fluxos das faces orientados perpendicularmente a x e a y se anulariam, precisaríamos calcular apenas o fluxo ao longo da direção z. Porém, nós iremos adotar aqui um cilindro com eixo de simetria perpendicular ao plano. Teremos algo da seguinte forma: um cilindro que está penetrando no plano e prosseguindo até a outra face. Neste caso, esta é a nossa direção Z e eu vou definir o nosso eixo de referência X, a partir do qual eu defino uma abertura φ e o versor ρ. Estamos lidando em coordenadas cilíndricas com as variáveis ρ, φ e z. Desenhando este cilindro maior, esta é a parte que o cilindro cruza com o nosso plano. Esta parte aqui, este plano está carregado com uma densidade superficial de cargas ρS. Não confundir o ρS com o ρ, que é a nossa variável cilíndrica. Esta então será a nossa superfície S, através da qual nós vamos calcular o fluxo. Temos a direção Z
o eixo de simetria do cilindro está paralelo a Z e perpendicular ao plano. E vamos definir a direção ρ com nossa abertura φ a partir do eixo X. E como nós vimos aqui, nós temos as componentes do campo que são paralelas ao eixo de simetria do cilindro e se originam no plano. Então definimos a nossa gaussiana, encerramos o passo 3 e vamos ao passo 4, que é a divisão da gaussiana em regiões de acordo com a simetria. Assim como nós fizemos no cálculo do fluxo de um fluido ao longo de uma superfície cilíndrica, nós vamos dividir a gaussiana nas duas bases. Esta será a minha região 2, esta será a minha região 1 e esta região lateral do cilindro será a minha região 3. Assim, as bases serão as regiões 1 e 2. Precisarei calcular o fluxo através de 1 e o fluxo através de 2. A lateral será a nossa região 3, associada a um fluxo π3. E o fluxo total ao longo de S será dado por π1 mais π2 mais π3. Agora nós precisamos definir como quinto passo as normais externas e calcular o produto escalar delas com o campo elétrico. Ao longo da direção Z, nós temos que o campo elétrico possui dois sentidos distintos, que são opostos. Nós temos um certo E na direção Z. Para Z maior do que zero, eu estou centrando o meu Z no plano, e um EZ para Z menor do que zero, que é oposto à direção Z. Então nós temos aqui um sinal negativo. Na região 1, nós temos que a normal é menos Z. E neste caso, o campo elétrico está na direção menos Z. Então E na face 1 e na região 1 escalar N1 nos fornecerá simplesmente a intensidade E. Na região 2, o N2 está ao longo de Z, é o próprio versor Z. O E também está na direção Z positiva, então E2 escalar N2 será igual a E. E na região 3, a normal é o versor ρ, que faz a volta nesta superfície de revolução. Então, o produto escalar do campo elétrico nesta região com a normal, o campo elétrico está sempre ao longo de Z, nos fornecerá zero. Com isso, vamos agora calcular o fluxo através da gaussiana S, que é dado pela soma dos fluxos nas três regiões, e supondo que a área da base do cilindro seja A, e a área desta base é igual à área desta, afinal é um cilindro, nós teremos que o fluxo através de 1 é igual à integral na região 1 da densidade de fluxo elétrico, produto escalar com a normal nesta região, integrado na região. O fluxo elétrico é simplesmente ε0 vezes o campo elétrico, então teremos aqui ε0 e ficamos com a integral em ds1, que fornece a própria área da base. Na face 2, teremos o fluxo igual à integral ao longo da face 2 da densidade de fluxo nessa face, produto escalar com N2, integrado ao longo da face 2. Nós temos que o produto escalar do campo elétrico com a normal nessa face fornece E, então teremos aqui também ε0 e A. E na face 3, como nós vimos, como o produto escalar do campo elétrico com a normal a essa face é nulo, teremos como fluxo zero. Assim, o fluxo ao longo de S, que é igual à soma dos fluxos de 1, de 2 e de 3, nos fornecerá 2 ε0 e A. Até aqui, nós lidamos com o cálculo do fluxo do campo elétrico. Vamos lidar com o outro lado da equação que constitui a lei de Gauss, que é o cálculo da carga total interna à gaussiana.
Esta carga total é aquela contida nesta lâmina, nesta região envolta pela gaussiana que tem a área A. Assim, a carga total interna será dada pelo produto da densidade superficial de carga vezes a área. Como passo 8, nós vamos igualar o fluxo à carga interna. Esta, afinal, é a lei de Gauss. Então, nós temos que 2ε0 e A é igual a ρS, que multiplica A. Nós temos A em ambos os lados da igualdade, podemos cancelá-lo. Então, ficamos com a intensidade do campo elétrico como sendo ρS sobre 2ε0. Trata-se do mesmo resultado que havíamos obtido por integração direta da carga ao longo do plano. Agora, como último passo, nós precisamos escrever o vetor campo elétrico. Afinal de contas, este campo elétrico possui sentidos opostos para cada região definida pelo plano, ou seja, de um lado ele está na direção de Z, do outro lado ele está na direção oposta a Z. Então, nosso vetor campo elétrico será dado por ρS sobre 2ε0 na direção Z para Z maior do que zero e menos ρS sobre 2ε0 na direção Z para Z menor do que zero. Veja que eu calculei o campo elétrico partindo do pressuposto de que o plano estava carregado com cargas positivas. Esse ρS é positivo, tal que as linhas de campo estariam saindo do plano. Porém, esse resultado é válido mesmo que o ρS seja negativo, porque nesse caso eu teria um sinal negativo em Z, refletindo que as linhas de campo estariam morrendo no plano deste lado, e aqui teria um sinal positivo de Z, representando que as linhas de campo estariam a favor da direção Z deste outro lado.